Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos de volta ao seminário do Neurolab. Depois de um tempo parados, nós estamos de volta, né? Tive que fazer uma parada para o projeto CNPq, mas retomamos hoje e no seminário de hoje nós vamos ter um trabalho sobre traumatismo craniano. É um trabalho interessante porque ele mostra como é que os exomas vindo de células-tronco mesenquimais podem ativar vias na micróglia e também em macrófagos para ter um efeito anti-inflamatório e levar a uma melhoria, né, no prognóstico de animais que foram submetidos ao modelo de trauma. É um trabalho relativamente complexo, mas é um trabalho também bem relevante, porque ele pode ter um potencial translacional, ou seja, uma aplicação para seres humanos, né, nos próximos anos. Na apresentação de hoje nós vamos ter o João Vitor, aluno da iniciação científica. Tudo bem, João? Tudo bem, professor? E senhor? Tudo bem. Mas antes da apresentação, peço para quem estiver assistindo, já deixa o joinha, já assina o canal e ajuda a gente aqui na plataforma, tá bom? João, manda bronca. Boa noite a todos. Meu nome é João Victor, eu sou orientando de iniciação científica do professor Mauro Cunha Xavier Pinto e eu vou apresentar para vocês hoje o artigo Exossomos derivados de células mesenquimais tronco promovem a recuperação do traumatismo crânioencefálico via micróglia macrófagos em ratos. Esse artigo foi publicado na Aging, de Nova York, e esses são os autores. Então, de background, o traumatismo crânioencefálico ele é uma causa muito prevalente, um problema muito prevalente de saúde pública, tanto por causa de acidentes nas idades mais, em pessoas mais jovens, quanto em idosos com as quedas depois dos 60 anos. Em estatística, é a maior causa de mortalidade em indivíduos menores de 45 anos, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil, essa realidade é realmente diferente. A gente tem um índice de traumatismo crânioencefálico relativamente elevado, baseado na população, e é um problema extremamente relevante, haja visto que não existem tratamentos validados diretamente para o traumatismo crânioencefálico. Então, muitos pacientes, assim que eles se lesionam, demoram a conseguir ajuda médica, demoram a conseguir assistência e podem vir a ter sequelas, tanto quanto morrerem. A terapia com os de células-tronco, do inglês stem cells, acho que a sigla ficou errada, mas é Stem Cells, SC. Ela vem ganhando destaque nos últimos anos, porque os pesquisadores conseguiram achar bons resultados em modelos animais. Até existem ensaios clínicos, esses dias eu consegui uma pesquisa no PubMed, eu acho que encontrei mais de 200 artigos, alguma coisa assim, sobre ensaios clínicos, não todos ensaios clínicos, mas sobre ensaios clínicos que estavam em progresso para poder avaliar a eficácia das células-tronco. O problema é que não existem aqueles que subsidiam diretamente. Por quê? Porque a maioria ainda não foi encerrada ou não apresentou resultados promissores. Existe uma gama variada de uso de células-tronco, porque elas podem ser derivadas de tecidos diferentes. Então, existem estudos que avaliam células derivadas do cordão umbilical, células derivadas de células mesenquimais, mas não existe uma unidade e não existe um estudo que seja robusto ainda, mesmo pela quantidade. Então, um dos maiores empecilhos que nós temos nos células-troncos no tratamento do traumatismo crânioencefálico é a falta de conhecimento sobre a situação das células depois de aplicadas no sistema nervoso central.
Então, não se sabe exatamente como elas podem migrar, se implantar e se incorporar nas células nervosas do inseto, do hospedeiro, que abre uma janela muito grande de discussão acerca da segurança do tratamento e levanta questões éticas acerca da viabilidade de realização dos testes, porque se eu não tenho um teste que seja minimamente seguro para o participante da pesquisa, existe uma inviabilidade, porque se eu não vou causar bem a ele, pelo menos eu não posso causar mal, certo? Então, outra questão seria, por exemplo, existe um artigo relacionado a doenças neurodegenerativas, acerca da aplicação de células-tronco no sistema nervoso, então é uma questão ética importante. Outro esquema é que apenas uma pequena porcentagem das células-tronco se diferenciam em células neurais, e os efeitos benéficos, aparentemente, são efeitos causados por substâncias que são secretadas por essas células durante a sua atuação no sistema nervoso. Pensando nisso, o artigo ele busca analisar a recuperação funcional, sensório-motora, neuroinflamação, apoptose e neurogênese em ratos tratados com exossomos derivados de células troncos mesenquimais adiposos humanos, que foi descrita por essa sigla, e células tronco mesenquimais adiposas humanas. Na verdade, ele busca avaliar com maior afinco a atividade dos exossomos. Então, certo, as células mesenquimais tronco, derivadas do tecido adiposo humanas, foram extraídas por lipoaspiração de doadores e isoladas e cultivadas. Elas foram caracterizadas morfologicamente semelhantes a fibroblastos, que os pesquisadores fotografaram como sendo a figura A, e podiam se diferenciar tanto em adipócitos, na figura B, quanto em osteoblastos, na figura C. E elas expressavam altos níveis de CD29, CD44, CD90, CD105 e antígenos leucocitários humanos HLA, A, B e C. Não apresentavam, porém, o CD31, CD34, CD244 e o HLA-DR. A forma de obtenção dos exossomas foi semelhante, a única diferença foi que assim que extraídos, eles foram submetidos à microscopia eletrônica de transmissão e passaram por uma análise de rastreamento de nanopartículas que foi executado principalmente por Western blotting. As vesículas elas apresentavam bicamada lipídica e diâmetro, o maior diâmetro foi de 100 nanômetros, e os marcadores exossômicos expressos foram a proteína de choque térmico 70 e 90, que é HSP70 e HSP90, gene de suscetibilidade ao tumor 101 e CD23. Essa foi o blotting que eles fizeram sobre os exossomos. Essa é a do exossoma 1, que eles analisaram, o exossoma 2 e o exossoma 3. Esse aqui eu acho, tenho quase certeza, que foi de uma... perdão, essa parte eu vou voltar. Então, aqui eles mostraram um blotting que foi feito a partir do exossoma 1, derivado da célula 1, do grupo de células 1, o exossoma 2, derivado das células, grupo de células 2, e o exossoma 3, derivado do grupo de células 3. E aqui eles conseguiram avaliar a presença ou a ausência dessas proteínas que foram descritas pelos autores. Enfim, o modelo animal. O modelo de traumatismo crânioencefálico foi induzido nos ratos Sprague-Dowling
de mais ou menos 6 a 8 semanas. Eles foram acondicionados sobre um ciclo de 12 horas de dia e 12 horas de noite. A lesão foi a partir da queda de um objeto de 25 gramas por 25 centímetros de uma base até o animal. Os animais que foram tratados com as células derivadas dos adipócitos receberam 20 microlitros, que correspondia a 5 vezes 10 a quinta células. Os foram tratados com os exossomos receberam 20 microgramas de proteínas, que corresponde a 2 vezes 10 a décima a quantidade de proteínas que eles quantificaram. Ou PBS, que foi injetado no ventrículo contralateral por meio do estereotáxico após a lesão. Eles também dividiram os animais em um quarto grupo, que foi o chão, que não foi submetido a nem lesão nem tratamento, mas foi submetido à cirurgia, para ser o grupo controle. E iniciaram a avaliação sensório-motora pelo score de gravidade neurológica modificada, nos dias 1, 3, 7, 14, 21, 28 e 35, e um teste de falha no pé. Eu não tenho certeza se essa tradução está correta, mas é Foot Fault Test. Certo. Além disso, além do teste de avaliação sensório-motora, eles buscaram avaliar a neuroinflamação, a apoptose e a neurogênese nesses animais. A neuroinflamação foi verificada pela expressão de fatores pró-inflamatórios nos tecidos cerebrais lesados, ou no líquido céfalo-raquidiano, usando a PCR em tempo real quantitativo, ou ensaio imunoenzimático, no 5º dia após a indução do modelo. A apoptose ela foi verificada pela coloração de Nix, ou túnel, é um acrônimo, mas eu pesquisei e eles aparentemente usam Nix em português. Para células apoptóticas, e NEU-N para neurônios maduros. O NEU-N ele é corado em vermelho e o Nix em verde, no dia 14 após o traumatismo crânioencefálico. Também foi utilizado para avaliar a neurogênese a coloração de BRDU. Foi introduzida 50 mg por quilo intraperitoneal 10 dias nos animais, e a NEU-N em seções coronais do cérebro embebidas em parafina no 35º dia. Ainda, os pesquisadores eles buscaram rastrear como funciona a migração das células como funciona a migração dos exossomos nesses animais, porque uma das questões de impasse das células-tronco seria a migração e a incorporação do tecido lesado e do tecido saudável dessas células. Então, eles buscaram compreender um pouco sobre isso. Esse foi o procedimento que eles fizeram. Depois da indução do modelo, eles adicionaram um corante que estava atrelado às vesículas, ao exossoma, e no ventrículo contralateral. Depois eles fizeram uma suspensão única de células e fizeram uma citometria de fluxo baseada nisso. Essa foi a coloração que eles usaram para fazer esse SAM-DIL, e também usaram a coloração DIR, um fator que é fluorescente, nesse quadro que a gente consegue observar, para avaliar a migração das células, a migração dos exossomos durante o período experimental após alguma quantidade de tempo. Foi
possível observar que as células elas começaram a migrar do centro da lesão até as bordas. Isso foi uma questão avaliada pelos pesquisadores. Por último, os pesquisadores avaliaram como as vesículas elas conseguiam interagir com as células inflamatórias, então principalmente a micróglia e os macrófagos. Eles testaram primeiramente in vitro se os exossomas conseguiam parar a diferenciação da liagem de macrófagos M0 em M1 quando os exossomas estavam presentes. Então, eles analisaram pelos níveis de RNA mensageiro por meio de uma RT-PCR quantitativa, e eles perceberam que quando os exossomas estavam presentes, foram diminuídos os níveis de proteínas inflamatórias, que vai ser discutido melhor nos resultados. Além disso, eles também verificaram como a atuação das vesículas intervia na via NF-κB e MAPK. Então, a gente tem eles testaram 3 proteínas, a fosforilação de 3 proteínas associada à via NF-κB, a P65, o inibidor de NF-κB quinase beta e o inibidor de NF-κB alfa. De forma semelhante, eles analisaram a fosforilação de 3 proteínas ligadas à via MAPK, a P38, a quinase regulada por sinal extracelular, e a quinase CIAN N-terminal. E também analisaram a translocação nuclear de P65. De resultados. O teste de avaliação de dano neurológico, ele foi próximo de 12 em todos os grupos um dia após a indução, o que significa que todos os camundongos, todos os ratos, na verdade, eles tinham uma lesão, tinham repercussão na função comparável. Nos animais que foram tratados com PBS, ou seja, não foram submetidos ao tratamento de pesquisa, eles começaram a ter uma melhora espontânea a partir dos dias 3 e 35, evidenciando que isso até poderia ocorrer. Só que os animais que foram tratados com os exossomas e com as células-tronco, eles tiveram uma melhora do dia 7 ao 35 significativamente mais rápida que os grupos controle. Além disso, no teste Foot Fault, que é aquele da falha do pé, o grupo com exossomas apresentou uma redução drástica de falhas no pé esquerdo anterior se comparado ao do PBS. Por ter promovido essa recuperação funcional, o grupo dos exossomas foi comparável ao das células-tronco, ou seja, a possibilidade de recuperação do grupo que foi tratado com os exossomas foi semelhante àquele tratado com as células-tronco inteiras. Em relação à neuroinflamação, os níveis de RNA mensageiro de fatores pró-inflamatórios, como MCP1, TNF-alfa, IL-1 e IL-6, no tecido lesionado e no líquido cefalorraquidiano foram significativamente menores nos grupos tratados com células-tronco e exossomas. A proporção de micróglia e macrófagos CD68 positivos ativados nas áreas limítrofes da lesão também foram menores nos grupos tratados. Esse receptor CD68 foi escolhido pelos pesquisadores para avaliar a presença de inflamação nas regiões limites da lesão, que inclusive é um bom ponto a ser discutido. Eu não entendi exatamente porque o CD68 especificamente. Eles usam outros fatores
marcadores de imunidade ao longo do trabalho, como o CD11, por exemplo. A neuronogênese foi maior nos grupos tratados com células-tronco e nos grupos tratados com exossomos. Inclusive, um número maior de neurônios foi gerado no giro denteado do hipocampo nesses grupos do que nos controles. E essa é uma imagem que a gente consegue perceber. Esses são os grupos tratados e esse aqui é o grupo controle que foi submetido ao traumatismo. A gente percebe que a área aqui está muito melhor delimitada e existem sinais mais perceptíveis de lesão nos grupos do PBS. Além disso, pode-se observar que nesse grupo os pesquisadores encontraram Nesse grupo, os pesquisadores encontraram, nos tratados com os exossomos, uma marcação dupla neo-N e túnel mais evidente do que nos demais. Isso significa que existem tanto marcadores de lesão celular quanto marcadores de recuperação celular. O neo-N é um marcador de neurônios maduros, então eles encontraram essa evidência, sugerindo que os exossomas ajudaram na recuperação dos animais após o traumatismo crânioencefálico. Aqui a gente consegue ver também que existe uma maior prevalência de pontos vermelhos, que é por causa do marcador de neo-N nesse grupo e nesse grupo, do que nos outros demais, indicando que existe uma recuperação um pouco mais acentuada. Sobre o rastreamento dos exossomos, eles se acumularam nas áreas de lesão dos ratos que tiveram traumatismo crânioencefálico. Os sinais de IKIS faz parte daquele marcador que eu apresentei, que foi analisado pela citometria de fluxo. Eles foram sobrepostos principalmente com as marcações IBA1 de macrófagos e micróglia. Então, eles foram sobrepostos. Isso significa que, como havia uma proporção maior de micróglia com sinais de fluorescência de Y ao redor da zona limite, os pesquisadores concluíram que isso sugeria que os exossomos eles seriam transportados pelas células inflamatórias. Então, elas seriam carregadas do centro da aplicação e levadas até as áreas de lesões pelas células inflamatórias. Além disso, os pesquisadores eles concluíram com a sobreposição de DUI e CD11B, que é um marcador de micróglia e macrófagos, que os exossomos eles foram absorvidos principalmente pela micróglia e pelos macrófagos em vivo. Eles usaram outros marcadores também quando eles foram fazer essa comparação, mas o que mais deu matching, acho que foi 77% nessa comparação, foi o DUI e o CD11B. Além disso, os exossomos eles inibiram a diferenciação de M0 da linhagem de macrófagos M0 a M1. O M1 é um tipo que é pró-inflamatório, né? Quando a micróglia está ativada com um aspecto ameboide. E inibiram a expressão de citocinas pró-inflamatórias associadas a M1. Então, como havia dito antes, MCP1, IL1, IL6, TNF-alfa. Somado a isso, os exossomas promoveram a expressão de RNA mensageiro associada a citocinas ligadas a M2, que é o macrófago que
de certo modo, antagonista do M1. Ele promove a recuperação do tecido após uma cascata inflamatória. Então, promoveu a expressão de RNA ligada à arginase 1, CD206, IGF-1 e L10, que é anti-inflamatório. Além disso, os exossomas pareceram inibir as vias NF-κ-beta e MAPK, diminuindo a expressão de moléculas inflamatórias. Essa foi o resultado dos pesquisadores. Então, aqui a gente tem o macrófago M0, que não apresenta as vias de indução de moléculas inflamatórias ainda. Aqui com o M0 com os exossomos, e aqui M1 com PBS, a gente tem um alto nível de IKB-alfa. Aqui M1 com os exossomos, a gente tem um nível bem menor. Isso foi feito para quase todas as moléculas. Eles não acharam um nível que seja diferente em relação acho que ao P65 e a outra molécula associada ao MAPK. Mas olhando tendo um overview, olhando de cima, eles perceberam que significativamente foi diferente a expressão de fatores inflamatórios quando se tratava com os exossomas. Por fim, os exossomas eles parecem ser eficazes na melhora do quadro do traumatismo crânioencefálico. Existe uma diminuição dos fatores inflamatórios por medicação do microambiente da lesão e da modulação de células inflamatórias que invadem o local. Ou seja, a gente tem uma modificação da micróglia e dos macrófagos, principalmente, que passam a secretar menos fatores inflamatórios e mais fatores anti-inflamatórios, fatores de recuperação. E assim, é possível que o trauma secundário ao TCE seja amenizado, porque além da lesão principal causada pelo objeto externo, existe a lesão secundária causada pela inflamação do tecido nervoso. E, por fim, a migração de exossomos pode estar relacionada com a captação das vesículas pela micróglia e pelos macrófagos, que as transportam para o local da lesão. Muito obrigado. João, muito obrigado pela apresentação. Artigo interessante. Gostaria de saber o que você achou do artigo, meu caro. Gostou dessa abordagem? Professor, eu achei o artigo muito interessante. Faz parte da área que eu gosto de estudar. Eu achei muito interessante que eles compararam eles conseguiram um padrão de comparação entre o uso de exossomas com o uso de células tronco inteiras, e os resultados eles foram semelhantes. Então, baseado na preocupação que os autores tiveram no background de que existem questões de segurança ainda e questões éticas relacionadas ao uso de células tronco transplantadas para o sistema nervoso central, eu gostei bastante achei bem interessante os resultados que os pesquisadores tiveram. Eu gostei bastante daquilo que eles mostraram, e eu achei a análise completa. Achei um pouco difícil também o artigo, e é isso. Ao longo dos anos, o que nós temos de evidência que vão se acumulando é que, de fato, o transplante com as células-tronco estavam levando a uma melhora em vários modelos, isquemia cerebral, modelo de trauma. Então, isso já está bem descrito na literatura. O que foi uma surpresa foi que a expectativa era que essas células, por exemplo, essas células-tronco mesenquimais ou as ipsicelas, que eram células que eram desdiferenciadas para serem colocadas no sistema, na realidade, elas não se diferenciavam em neurônios. Certo? Então, elas não se diferenciavam e não se integravam à rede.
Então, isso foi algo que mudou um pouco a expectativa, porque antes achava-se, ok, vou colocar uma célula-tronco, ela vai virar um neurônio, ela vai se integrar à rede e tudo bem. E não é o que aconteceu. Ao longo dos anos, as evidências que a gente colheu a respeito desse tipo de pesquisa mostram que as células-tronco, elas produzem uma série de fatores, tá bom? Esses fatores vão modular o processo inflamatório, vão modular os processos de angiogênese, de sinaptogênese, e isso favoreceria o processo de recuperação. Então, isso já se sabe há alguns anos. O que esse trabalho traz de relevante é que agora ele pega somente os exomos das células-tronco. Então, são somente aquelas pequenas vesículas que são colocadas para fora, certo? Que você pode simplesmente coletar aquele material, e aí ele mostra que também tem uma ação, que tem um efeito. Então, isso aqui é relevante por quê? Porque agora você não precisa colocar lá dentro uma célula inteira. Se você colocar ali uma célula com DNA, com uma estrutura, uma célula que tem potencial, por exemplo, de começar a proliferar e virar um tumor, você pode só colocar fragmentos dessas células e obter um resultado relevante. Então, isso aqui é interessante aqui, nesse tipo de abordagem. Mas, assim, algumas coisas ainda precisam ser feitas e várias etapas precisam ser vencidas antes de você conseguir fazer isso em seres humanos, né? Mas a primeira etapa realmente é testar em animais. Rafa, o que você acha do artigo, querida? Olá. Não, eu gostei muito. O João, ontem, ele me mandou o artigo para dar uma olhada. Eu realmente achei o artigo bastante complexo. Dei uma olhada por cima, né, João? E eu achei ele bem complexo. Eu falei, se você dá conta de apresentar, apresenta, porque realmente é muito interessante. E justamente isso que eu não tinha conseguido perceber. Qual seria a vantagem de usar o exosomo, né? Exosomo. Utilizar o exomo em vez de utilizar a própria célula-tronco, entendeu? Mas aí você já esclareceu, justamente por isso, por conta do potencial dessas células se diferenciarem em outros tipos celulares e poderem levar a tumor. Então, realmente, o uso desses exossomos, desses fragmentos, né? Que teriam os fatores necessários para que diminuísse a neuroinflamação e tudo, é bastante interessante. E eles conseguiram mostrar isso direitinho no trabalho, né? Eu gostei bastante, achei um trabalho bem complexo. Essa era justamente a minha dúvida, entendeu? Qual seria a vantagem? Mas aí, realmente, pensando por esse lado, tem muita vantagem de você utilizar realmente. Você, né, elimina esse problema dessas células-tronco se diferenciarem em, por exemplo, um tumor que você falou. A questão da sinalização aqui ela é muito importante, porque o que a gente sabe é que o processo inflamatório em si ele é fundamental para que você consiga ativar, por exemplo, o processo de neurogênese. Então não tem como ficar sem ele. Mas quando ele é exacerbado, a função dos neurônios daquela microrregião também fica alterada. Então a recuperação fica deficitária. Então a ideia é vou modular esses processos de maneira que eu reduza o padrão da inflamação, mas que eu consiga manter, né, os neurônios das redes funcionais. E assim você começa a fazer um processo de reparo mais eficiente. Essa que é a ideia. A preocupação é sempre com a possibilidade de se gerar novos tumores, né? Agora, o ideal seria você isolar quais são os fatores que de fato contribuem, né? Ou pelo menos, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que eu acho que é importante repetir, é a questão do dimensionamento. Sabendo ali se tem 10 fatores que são importantes, saber o quantos por cento cada um deles contribuem para essa melhora acontecer, né? Então, acho que são refinamentos que ajudam depois a se planejar melhor uma terapia, sempre lembrando que em seres humanos o tecido ele vai ser depois da agressão, depois do dano, ele vai sofrer um processo de gliose que é muito diferente do que a gente observa, por exemplo, em animais, principalmente em ratos, onde o processo de neurogênese é mais eficiente, a reintegração daqueles circuitos é mais efetiva. Tudo bem? Gustavo, e aí, meu caro, o que você achou do trabalho?
Achei bastante interessante, professor. Realmente tinha curiosidade de saber como que funcionava esse modelo de trauma. Eu tinha essa dúvida na minha cabeça. Eu fico até me perguntando como que é realizada a padronização desse modelo, né? Para você saber qual carga e qual, digamos, altura aquele peso tem que causar pode conseguir causar um trauma no animal, né? E assim, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu não sei se eu me perdi na apresentação, mas eu fiquei querendo saber o que tinha dado no resultado, por exemplo, do score neurológico que ele falou que tinha feito, e naquele teste do PIS, da passo em falso, né? Da pisada, isso, passo em falso, porque eu queria realmente saber se ele tinha conseguido reproduzir esse modelo de trauma, né? Achei bastante interessante, porque esses artigos que trazem essa nova terapêutica com células são bastante interessantes, mas realmente tem esse ponto importante de sempre ter o cuidado dessas células não se tornarem novos tumores, né? Isso é relevante, né? É uma preocupação que ela é válida, né? Apesar de às vezes eu acho um tanto quanto exagerada, mas tudo bem. Com relação ao modelo em si, o modelo, como é que ele funciona? Você coloca o animal num aparato, tá bom? Em que na ponta dele você terá uma bigorna, tá certo? Uma estrutura metálica, tá bom? Na forma de um cone, que você vai soltá-lo, tá? De uma altura já estabelecida, e essa bigorna vai cair na cabeça do animal. Tudo bem? E você vai fazer isso para todos os animais. Então, todos os animais vão receber o mesmo trauma, a mesma força de trauma. Tudo bem? Toda vez que você fizer isso, o que você vai observar, quando você analisar o cérebro animal, e você vê isso aqui nos achados histológicos e também na própria marcação com fluorescência, o que você observa é uma área de lesão, certo? Associada àquele trauma que foi feito com a bigorna, tudo bem? Então, ali é a região onde você vai observar um processo de neuroinflamação, de sangramento, tudo bem? E ali é onde você vai fazer a sua abordagem. Normalmente, o que se observa nesses animais é que esses animais vão apresentar um comprometimento motor, certo? Às vezes até parecido com aqueles testes que a gente faz com isquemia cerebral. Então você faz o passo em falso, você faz uma análise motora nesses animais, e se você deixar esses animais se recuperarem, tá, do trauma, e eles se recuperam relativamente bem, você pode estudar, por exemplo, dano cognitivo depois de 2 semanas, por exemplo, tá? Alterações cognitivas nesses animais, né? Normalmente não é o objetivo do trabalho, mas também pode ser feito, né? E aí aqui o que você vai focar vai ser na recuperação, né? Para ver se esses animais se recuperam bem ou não. Ele até mostrou, né, que os animais apresentam a melhoria dos scores, né, das pontuações, né? Nos 2 testes comportamentais que foram apresentados, né? E o que eu acho que é relevante aqui são as vias que ele escolheu para depois investigar, que é a via de MAP-quinase e a via de NF-κB. Basicamente, ele escolheu uma via que é neuroprotetora e uma via que está relacionada ao processo de inflamação, né? Neuroinflamação, que é a via de NF-κB. E aí ele vai trabalhando essas 2 vias e tentando entender qual é a relação delas, né, com a melhoria e com o comportamento. Acho que é um trabalho interessante, né, porque ele aprofunda nessas vias. No entanto, né, você fica às vezes sem saber como é que esses fenômenos estão acontecendo, porque é uma análise muito fenomenológica, né? E aí você não sabe por onde que a coisa começa. É um fator de crescimento? É uma neurotrofina? O que será que está de fato levando essa modulação do sistema, né? Mas, aparentemente, né, essa abordagem que já é feita com muita facilidade com células mesenquimais funciona bem. Jaqueline, o que você achou do artigo, querida? Oi. Então, eu estou assimilando ainda. Mudei completamente de área, né? Então, assim, eu estou assimilando ainda os termos. Eu achei um pouco complexo, professor. Mas a complexidade dele está muito relacionada a essas vias de sinalização que ele coloca.
Mas o que acontece é que com o tempo você começa a correlacionar. Então, por exemplo, as vias de NF-κB, você tem 9 proteínas que são muito importantes, até elas têm o zinco como agente ali, catalisador. Depois de um tempo, você entende que essas vias estão associadas ao processo de inflamação. Então, aí você coloca dentro da caixinha neuroinflamação. As vias de MAP-quinase, as vias de CREB, são vias que estão associadas à sobrevivência da célula, certo? Ao aumento da capacidade antioxidante daquela célula, de modulação de receptores glutamatérgicos. Então, você sabe que aquilo está relacionado, por exemplo, à neuroproteção ou à diferenciação das células, né? Das células tronco neurais em células maduras. Então, aí você vai entendendo. Por mais que ele apresente 2, 3, 4 proteínas, você sabe que está dentro daquela via. Então, você já entende quais são os pesos que ele está trabalhando. Tá bom? E o trabalho fica mais simples quando você entende o seguinte: olha, beleza, ele fez um tratamento, tá, com o exoma. Perfeito. Então, o exoma é o objeto de estudo. Qual que é a patologia? Trauma. E aí você olha, melhorou ou piorou? Colocou o exoma, melhorou. Beleza, então o objeto de estudo tem um efeito. Perfeito. Como que isso funciona? A abordagem que ele assumiu aqui foi basicamente metodológica, foi basicamente fenomenológica. Ou seja, deixa eu analisar 2 fenômenos que eu sei que estão envolvidos, que é a neuroinflamação e esse processo de diferenciação, e a gente finaliza a descrição do artigo. Qual que é a minha sugestão, a minha crítica, a minha curiosidade? É sempre tentar entender o seguinte: tudo bem, eu tenho um exoma que é uma estrutura complexa, cheio de coisa ali dentro dele. Dentro desse tanto de coisa, o que de fato tem efeito? E esse efeito, quando ele acontece a nível de micróbia, a nível de astrócito ou a nível de neurônio, ou dos 3. Certo? Então você consegue pegar a complexidade e colocá-la em caixinhas. E aí depois, quando você correlaciona essas caixinhas, fica mais fácil de entender o texto como um todo. Tá? Que é basicamente o que eu faço normalmente, assim. Depois de tantos anos lendo tantos artigos, como é que eu consigo pegar artigos às vezes diferentes e discuti-los com vocês? Né? Às vezes artigos nem que são tão relacionados à minha área de pesquisa. É porque eu já coloquei esses blocos que eu sei que estão relacionados a vias específicas. E para mim, o que me dá o alerta é sempre quando o cara faz alguma coisa diferente que vai contra, né? Se ele, por exemplo, a via de NF-κB, eu sei que é uma via que está associada à inflamação. Se ele mostra que essa via foi ativada e o tecido melhorou a resposta, eu já falo, opa, por quê? Porque a expectativa é diferente. Não que não possa acontecer, mas você vai, pelo menos, ficar mais atento. Tudo bem? Mas é um processo. Ao longo do tempo, a gente vai trabalhando essa complexidade e, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando a nossa forma de compreender os artigos. Tá bom? Então, para a gente finalizar, Marcos, tudo bem? E aí, meu caro? E professor? Eu achei o artigo complexo, mas uma coisa que me chamou a atenção foi na conclusão, quando o João Vitor falou que, não sei se eles analisaram ou devem analisar o traumatismo secundário decorrente da inflamação. Mas também uma outra coisa que o senhor também falou, que me chamou muita atenção, é que dependendo da inflamação, ela pode ajudar ou atrapalhar no processo de neurogênese. Aí eu gostei dessa parte. Até ficar atento, porque às vezes a gente trata um problema primário e esquece do secundário. O que acontece é o seguinte: toda vez que você tem lesão no cérebro, o que você vai observar? Tanto no modelo de isquemia cerebral quanto no modelo de trauma, naquela região onde você sofre a lesão ou sofre a isquemia, você observa um grande número de células morrendo por necrose, que as células realmente elas estouram, certo? O que acontece? Você vai ter, nessa área aqui, uma perda de tecido muito grande, principalmente de neurônios, tá? Que são células que precisam de oxigênio, de glicose, elas não conseguem se adaptar muito a mudanças no meio, tá bom? Aí o que vai acontecer? Isso aqui naquela região inicial.
Na periferia, você começa a observar células que vão agora receber ali aquele material que foi exposto, né, das células que estouraram, ou então, durante o processo de citotoxicidade, você estimula as células da periferia e você vê um grupo de células em apoptose, tudo bem? E na margem dessas células que estão em apoptose, algumas células que receberam um incômodo, dano, mas não foi tão forte. Então, são células que estão com o processo de autofagia ativado, tudo bem? Tudo isso em conjunto, e principalmente o núcleo onde você tem a lesão, estimula o processo inflamatório. E aí você leva a produção de citocinas, quimiocinas, que não só vão gerar uma inflamação naquele local, mas também tendem a inflamar o tecido como um todo. Então, o que acontece? Você vai ter na região o foco inflamatório, que está ali tentando conter o dano, tentando conter aquele processo lesivo e tentando ali recuperar aquilo ali, seja através de uma gliose, da neurogênese, tentar resolver aquela lesão, mas você também vai ter um processo inflamatório generalizado que muda o comportamento do indivíduo, nesse caso o animal, tá certo? Que pode levar a uma alteração da cognição daquele indivíduo, que nesse caso é o animal, no curto e no longo prazo. E aí você tem essa questão secundária acontecendo também. Então você vai ter o foco da lesão, que é primário, tudo bem? Você tem a periferia, que são as células que normalmente você tenta resgatar com esses procedimentos, né? E depois você ainda tem a continuação do processo de reparo de lesão, que também pode comprometer o funcionamento da rede. E aí as abordagens terapêuticas, elas tendem a focar nisso tudo, né? Mas se você consegue conter o processo de inflamação, né, você já consegue gerar uma modulação de longo prazo que ela é interessante. Perfeito? Certinho. Interessante, né? Mas, continue pegando os artigos complexos, porque eles é que são divertidos, tá bom? Então tá certo, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. A gente continua, então, na semana que vem, tá bom? Até mais. Até mais. Boa noite, tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite.